Em 7 de agosto de 2020, Carrie Lam ainda era a chefe do executivo de Hong Kong, uma das maiores praças financeiras do mundo, com um dos salários mais altos entre todos os líderes políticos do mundo. Poucas horas depois, ela já não conseguia sequer abrir uma conta bancária. Essa mudança drástica foi resultado da aplicação de sanções sob a Lei Global Magnitsky, um instrumento jurídico dos Estados Unidos que pode restringir severamente a vida financeira internacional de indivíduos acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção. Nesse vídeo eu quero trazer como que a Lei Magnitsky funciona na prática, aplicando em casos reais, como o da Carrie Lam, líder política de Hong Kong, e também de Yahya Jammeh, o ex-presidente da Gâmbia, um país africano. Mais que contar as histórias, vamos compreender o mecanismo por trás dessas medidas e por que elas têm esse alcance global, atingindo qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Após as sanções aplicadas pela Lei Magnitsky, o governo de Hong Kong precisou adotar um procedimento muito incomum: pagar o salário integral da Carrie Lam, a chefe do executivo da cidade-estado, que na época era equivalente a 5,2 milhões de dólares de Hong Kong por ano, o que dá em torno de 672 mil dólares americanos, exclusivamente em dinheiro vivo. Isso implicaria movimentar todos os meses quase 60 mil dólares americanos em espécie, algo que exige uma logística de transporte e segurança muito grande. A própria Carrie Lam chegou a relatar que ela retirava apenas parte desse valor para as despesas do dia a dia dela, mantendo o restante no próprio Tesouro de Hong Kong com a expectativa de conseguir recuperar o acesso bancário no futuro, o que não ocorreu até o final do seu mandato. Um ponto central para entender por que nem mesmo os bancos chineses puderam auxiliá-la está no funcionamento do SWIFT. É uma sigla para a Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras entre Bancos. Essa rede conecta mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países e territórios, permitindo a troca padronizada de mensagens para pagamentos e transferências internacionais. Como a liquidação em dólares americanos depende, na prática, do acesso ao sistema bancário dos Estados Unidos, qualquer instituição que viole sanções impostas por Washington pode perder acesso ao sistema SWIFT. Para um banco com operações internacionais, essa perda é operacionalmente e comercialmente inviável, como se decretasse o isolamento total daquele banco. Justamente por isso, os bancos não violam essas sanções. As sanções Magnitsky, embora direcionadas a indivíduos específicos que cometeram algum dos crimes que justifica a aplicação contra eles, frequentemente geram efeitos indiretos sobre familiares e associados próximos. No caso da Carrie Lam, por exemplo, reportagens da mídia de Hong Kong indicaram que o seu filho, Joshua Lam, então com 26 anos e cursando doutorado em matemática na Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, retornou a Hong Kong no mesmo período em que as sanções foram anunciadas. Embora não haja confirmação oficial de relação direta, o episódio ilustra como restrições dessa natureza podem influenciar decisões de deslocamento e planejamento da vida de pessoas próximas daquele indivíduo que de fato foi sancionado. Muito provavelmente, apesar disso não ter sido divulgado oficialmente na época, o filho de Carrie Lam pode ter perdido o visto de estudante ou até mesmo não ter tido acesso mais aos bancos americanos, justamente por conta das sanções aplicadas à sua mãe, e o que fizeram com que ele tomasse a decisão de retornar para Hong Kong. Apesar das dificuldades impostas, Carrie Lam declarou publicamente o seguinte: é muito honroso nessas circunstâncias ser tão injustificadamente sancionada pelo governo americano. É uma honra. A afirmação revela uma postura política de resistência, embora na prática ela tenha passado a lidar com limitações que iam desde a impossibilidade de manter conta bancária até o pagamento de pequenas despesas em dinheiro físico, algo incomum para quem até então controlava orçamentos de bilhões de dólares. Já o caso de Yahya Jammeh é um pouco diferente. Ele governou a Gâmbia, um país africano, por 22 anos, assumindo o poder em 1994 aos 29 anos apenas, por meio de um golpe militar, mas sem derramamento de sangue. O que se seguiu foi um regime marcado por graves violações de direitos humanos, amplamente documentadas por organizações internacionais. Os Junglers, como era conhecido, um esquadrão de repressão presidencial, durante seu governo, Jammeh criou uma unidade de segurança chamada Jungler, subordinada diretamente a ele. Esse grupo foi acusado de ameaçar, torturar, interrogar e executar sumariamente pessoas consideradas opositoras ou ameaças ao regime, incluindo líderes religiosos, jornalistas, membros da oposição política e ex-funcionários do governo. Em 2005, segundo relatos de testemunhas, Jammeh ordenou pessoalmente o massacre de 59 migrantes da África Ocidental. A ordem teria sido expressa de forma direta e apenas um sobrevivente conseguiu relatar esse episódio. Ainda entre as práticas controversas de seu governo está a implementação de um programa de tratamento para o HIV/AIDS sem nenhuma base científica, na qual o paciente era obrigado a abandonar medicamentos comprovadamente eficazes para ficarem sob seus cuidados pessoais. As consequências incluíam, obviamente, mortes e agravamento do estado
quadro de saúde de muitos desses pacientes. Paralelamente às práticas de repressão, Jammeh construiu um sistema de corrupção sistêmica. Investigações posteriores concluíram que ele desviou pelo menos 50 milhões de dólares dos cofres públicos gambianos, utilizando empresas de fachada para movimentar esses recursos. Entre as companhias associadas ao esquema estavam uma companhia aérea africana, além de outras holdings de capital, todas formalmente registradas, mas criadas com o objetivo único de desviar fundos estatais. Em dezembro de 2016, Yahya Jammeh perdeu as eleições presidenciais para um adversário político. Inicialmente, ele até reconheceu a derrota, mas dias depois tentou anular os resultados e permanecer no poder. A comunidade econômica dos estados da África Ocidental reagiu de forma coordenada. Tropas de vários países membros foram mobilizadas na fronteira da Gâmbia, enviando uma mensagem clara: a saída de Jammeh deveria ocorrer de forma voluntária ou seria forçada por intervenção militar externa. Em 21 de janeiro de 2017, Jammeh deixou o país a bordo de um jato presidencial. No mesmo período, retirou aproximadamente 11,4 milhões de dólares do Tesouro Nacional na última semana de seu mandato. Segundo relatos oficiais, um avião cargueiro foi utilizado para transportar não apenas malotes de dinheiro, mas também veículos de luxo de sua propriedade. O destino foi a Guiné Equatorial, país governado por um aliado político que está no poder há mais de 4 décadas. A entrada de Jammeh no país foi viabilizada através de um asilo ao ex-líder gambiano. Em 21 de dezembro de 2017, Yahya Jammeh passou a integrar a primeira lista de sanções emitidas sob a Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos. As medidas incluíam o congelamento de todos os seus ativos em território norte-americano, entre eles uma mansão avaliada em 3,5 milhões de dólares localizadas no estado de Maryland. As restrições se ampliaram em 2020, quando o Reino Unido, sob a mesma lei, sancionou também Jammeh, sua esposa e seu ex-diretor de inteligência. As autoridades britânicas acusaram a esposa de Jammeh de utilizar uma fundação de proteção infantil como fachada para a movimentação e transferência de recursos obtidos de forma ilícita. Desde 2017, Yahya Jammeh vive em uma das 3 mansões presidenciais do presidente da Guiné Equatorial. Essas propriedades são descritas como amplas, luxuosas, comparáveis em estilo e porte a residências associadas a líderes autoritários, como Saddam Hussein, mas localizadas estrategicamente longe da capital e da maior parte da população. Esse afastamento não é apenas geográfico. Jammeh, que é muçulmano e falante de inglês, vive agora em uma região predominantemente católica, cujo idioma oficial é o espanhol, mas onde o idioma local fang é amplamente utilizado. Além disso, há poucas mesquitas na região e ele permanece longe, tanto da sua família gambiana quanto da sua comunidade original, a qual tinha laços culturais e étnicos. Assim, as sanções financeiras e políticas não apenas congelaram ativos, mas também criaram um isolamento cultural significativo na vida do líder africano. Apesar desse conforto material proporcionado pelo exílio, Jammeh vive sob restrições constantes, não pode viajar livremente para outros países, não tem acesso às suas fortunas mantidas no sistema financeiro ocidental e não desfruta do estilo de vida luxuoso que tinha enquanto estava no poder. 2 destinos e uma mesma lição. Carrie Lam, uma líder política, encerrou o mandato recebendo todo o seu salário em espécie e vivendo sem acesso ao sistema bancário. Yahya Jammeh, um ex-chefe de Estado que, mesmo protegido no exílio, viu-se limitado em deslocamentos, transações e no uso do seu patrimônio. Trajetórias distintas, mas com um ponto em comum. No século XXI, a exclusão do sistema financeiro internacional pode impor restrições mais severas e duradouras do que a privação de liberdade física. Essa legislação não elimina fisicamente seus alvos, mas reduz drasticamente sua presença no cenário econômico e político global. Acortar o acesso a instituições financeiras e meios de pagamento transforma indivíduos antes influentes em figuras praticamente invisíveis no sistema formal, incapazes de operar contas, realizar investimentos ou participar de transações internacionais de forma regular. Existe vida após a Lei Magnitsky? Tecnicamente, sim. Carrie Lam concluiu seu mandato e se aposentou. Jammeh reside em uma mansão presidencial e mantém propriedades agrícolas. Mas é uma vida plena quando não se pode viajar livremente, usar cartões de crédito, manter conta bancária ou efetuar operações financeiras comuns? É possível falar em poder real quando se possui patrimônio, mas não se tem como utilizá-lo? A Lei Magnitsky consolidou uma categoria de punição que pode ser chamada de exílio financeiro. Mais sutil que ações militares, mais eficaz que embargos comerciais e mais duradoura que prisões. Seu objetivo, ao que tudo indica, não é apenas interromper atividades ilícitas, mas isolar gradativamente o indivíduo, criando um exemplo para outros agentes estatais ou privados que considerem violar normas internacionais. Diante disso, é plausível que esse tipo de sanção se torne cada vez mais frequente, tornando-se um instrumento central da política externa contemporânea. Por isso, compreender seu funcionamento e alcance é fundamental para avaliar seu impacto geopolítico. Se inscreva no canal para mais análises sobre instrumentos jurídicos que moldam as relações internacionais e deixe aqui sua opinião. Carrie Lam e Yahya Jammeh foram punidos de forma proporcional ou a aplicação da Lei Magnitsky foi além do necessário? Quero muito ouvir o seu comentário. Deixa aqui embaixo.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Todo dia temos vídeo novo para te trazer tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.